22h59, estamos direto dos estúdios da Rede CNT em Curitiba. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e estamos no Jogo do Poder, programa de todo domingo a partir das 22h59, 23 horas. Hoje o meu convidado é o deputado federal Ângelo Vagnoni. Boa noite, Vagnoni, tudo bem? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo novamente aqui no Jogo do Poder. Prazer é meu estar aqui. Antes de a gente ir para os outros temas que nós vamos abordar hoje no programa, eu queria que você rapidamente nos dissesse como é que você está fechando esse assunto do Plano Nacional de Educação. O que está faltando para... Bom, o plano você sabe, são 20 metas na educação, desde a educação infantil, passando pela creche de 0 a 3 anos e indo até a formação de nível superior para os jovens do nosso país, com a formação de doutores e pós-graduados. Isto, todos os investimentos e ações do governo nos próximos 10 anos. E também tem uma meta financeira, que é a aplicação de recursos com referencial do PIB para cumprir essas metas todas, essas 19 metas. O plano recebeu perto de 3.000 emendas dos deputados até o final do mês de junho. E agora, nesse mês de agosto e nesse mês de setembro, eu e mais uma equipe técnica da Câmara dos Deputados e mais 2 assessores, tem um profissional aqui da Universidade Federal do Paraná e um outro professor lá de Brasília. Nós estamos analisando e fazendo vamos produzir um texto, um relatório final, que será um substitutivo ao projeto do governo. O governo prevê gastar 7% do PIB em 2020. Hoje nós gastamos 5% do PIB. Então, para a gente poder concretizar essas ações na área da educação, desde a educação infantil até a universidade, é preciso que recursos possam ser alocados para garantir a expansão do sistema educacional. O que o Brasil deseja? Que toda criança, a partir de 3 anos de idade e depois aos 4 anos, quando entrar na educação infantil, nascida em Belo Horizonte, nascida no Rio Grande do Sul ou no estado do Piauí, o padrão de qualidade da educação brasileira na educação básica seja um padrão de qualidade em todo o território nacional. Quer dizer, que este direito à educação de qualidade seja garantido pelo Estado brasileiro. Para isso, nós precisamos ter ações que melhorem a qualidade do sistema educacional, então tem metas para isso, porque tem um diagnóstico de que a educação no Brasil precisa melhorar muito a qualidade, e metas no que diz respeito à expansão. Metade dos jovens do ensino médio, isto é, de 15 a 17 anos, não terminam, não concluem o ensino médio. Isso é um gravíssimo problema da situação educacional do nosso país. Então, tem metas que trabalham essa questão do ensino médio do ponto de vista de como enfrentar esse desafio. E eu espero agora, nos próximos 15 dias, fechar um relatório. Por que é difícil? Porque como tem emendas que mexem nas metas desde a creche, passando pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, mudando a questão de como encarar o problema da qualidade no ensino, de como melhorar e como expandir o sistema, nós temos que pensar o plano de forma conjunta, porque vai desde a creche até a educação de nível superior. Os recursos que estão alocados pelo governo federal, de 7%, podem não ser exatamente esses recursos suficientes em função do diagnóstico que você faz e em função da ação que você pretende. Vou dar um exemplo para você. O governo propõe que metade das escolas do Brasil, em 2020, tenham um ensino integral. Isso é muito importante. É uma meta de expansão, precisa de recurso, porque as escolas precisam funcionar de manhã e de tarde, mas vai ter uma repercussão muito grande na qualidade. O jovem, a criança, na Europa, nos estados desenvolvidos da Europa e da América do Norte, o pai e a mãe deixam a criança às 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, e vão buscar às 5h30 da tarde. Quer dizer, a média de aluno no sistema de aprendizagem nos países desenvolvidos é de 6 a 7 horas. No Brasil é 4 horas. Isso tem uma repercussão na qualidade do ensino depois, na formação do povo europeu, de uma maneira geral. E é mais ou menos um padrão como esse que nós buscamos. Então, você pensar, se nós queremos ampliar, como tem metas e propostas para ampliar, nós precisamos dimensionar custos para ver se vai caber nos 7% que o governo propõe, ou se nós vamos mudar o relatório e adotar uma perspectiva como algumas entidades
E hoje a sociedade civil e muitos deputados propõem que não seja 7%, propõem que o número do PIB seja de 10%. Por quê? Porque o Brasil tem uma dívida muito grande com a educação do povo brasileiro, e neste momento que nós estamos nos desenvolvendo, e tem um momento de pelo menos é o que todos nós projetamos, de que o Brasil cresça daqui para frente todos os anos, de que o Brasil agora, neste momento, invista mais em educação, resgate essa dívida do passado, garanta um sistema educacional com a presença e a manutenção dos jovens no sistema educacional brasileiro, para que a gente possa fazer do futuro do nosso país um país centrado na produção de conhecimento, que é o que todos os economistas e todas as sociedades desenvolvidas do mundo já têm. A produção e geração de riqueza no mundo hoje passa pelo conhecimento e desenvolvimento tecnológico dos países. Assim é a Coreia, assim é a França, assim é a Holanda. E eu acho que o Brasil tem agora um momento importante, que é a discussão deste plano, que vai definir as principais estratégias de como consolidar o Brasil do ponto de vista dos desafios educacionais. Muito bem. Bom, agora a Gazeta do Povo de hoje traz uma matéria que fala do crescimento do ritmo de repasses federais ao Paraná, dizendo que neste ano houve um incremento grande dos recursos que foram repassados do governo federal para o Paraná, prefeituras, governo do estado. E, resumindo, a matéria diz que o estado do Paraná já recebeu até agora, até esse mês de setembro, até agosto, 88% do dinheiro que ganhou em todo o ano de 2010 para tocar os programas da União. Apenas o Maranhão teve um desempenho melhor do que o Paraná. E aí a matéria fala que o Paraná, historicamente, sempre foi um estado que ficou muito atrás nesse quesito, né, de buscar verbas do governo federal. Aí tem aqui uma participação do deputado Jacobo, que remete ao fato de a ministra Gleisi ter ido para a Casa Civil, que isso poderia facilitar. O Alex Casano está dizendo que não. Qual é a tua impressão em relação a isso? Eu acho que são as duas coisas. Primeiro, porque para nós do Paraná é muito importante ter uma pessoa como a Gleisi. É o segundo cargo em importância da República. A Gleisi tem uma tarefa, a presidente Dilma delegou para ela uma tarefa muito importante, que é cuidar dos grandes projetos de desenvolvimento do nosso país. Então, o que a Gleisi tem feito nesses últimos 3 meses? Todos os grandes projetos que estão no PAC 1, que estão no PAC 2, de desenvolvimento da logística do ponto de vista das estradas no país, das ferrovias, dos aeroportos, dos portos e todo o sistema hidrelétrico do nosso país, que é na produção de insumo na área de energia, passam pela coordenação do desenvolvimento. Todo esse desenvolvimento passa pela coordenação da Casa Civil. E quem está à frente desses projetos, das equipes interministeriais que estão elaborando e executando esses projetos, é a Gleisi Hoffmann, nossa, aqui do estado do Paraná. Então, para nós, isso é muito importante. Quer dizer, hoje, a presença do Paraná na estrutura de poder da República é muito grande. Nós temos a Gleisi como ministra da Casa Civil, o Gilberto Carvalho como secretário-geral da Presidência, e o Paulo Bernardo como ministro das Comunicações. Aliás, esse orçamento aqui que está sendo aplicado esse ano é do ano passado, né? Esse orçamento é fruto do trabalho do Ministério do Planejamento nos últimos anos, 2008, 2009, 2010, quando o Paulo estava na frente do Ministério do Planejamento. Me dá um minuto que eu vou ter que chamar um intervalo e volto em seguida para a gente dar sequência nisso. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Eu vou para o intervalo e volto em seguida. Às 23h10, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo no Jogo do Poder de hoje com o deputado Ângelo Vagnoni. Bom, nós estamos falando aqui dessa matéria da Gazeta do Povo, que foi a matéria da chamada do jornal no domingo, desse crescimento das verbas. E aí, você estava dizendo que esse orçamento é o orçamento do ano passado. O efeito Gleisi ainda não está presente aqui nesse volume. Quem organizou a vinda dessas verbas para cá foi o governo passado, o governo Lula ainda. Desculpe, mas eu acho que a presença da Gleisi é muito importante para nós do Paraná. Sempre ela, como ministra da Casa Civil,
vai olhar o estado do Paraná com mais atenção em função das necessidades que o nosso estado tem do ponto de vista do desenvolvimento. Mas no caso destas verbas, são verbas que já estavam consignadas no orçamento, fruto de um trabalho também do Paulo Bernardo. Então, a presença da Gleice na Casa Civil talvez tenha alguma influência, mas a definição, a importância principal está na elaboração do orçamento em 2009 e 2010, que desembocou nesses recursos que agora nós estamos recebendo aqui no nosso estado, que são ações do governo federal em todos os estados da federação e que também tem uma participação muito grande da bancada de deputados federais, de como eles trabalham a liberação de recursos. Então, na área da educação, nós da bancada federal, nós temos direito a 18 emendas. Nós selecionamos algumas emendas onde que a bancada não tem vamos dizer assim, a presença de um deputado de uma região ou de outra. Nós selecionamos o seguinte: educação, nós vamos destinar 2 ou 3 emendas para o Paraná. Isso significa o seguinte, que a Universidade Federal, a Universidade Tecnológica, até repasse para as universidades estaduais ou para o sistema estadual de educação no nosso estado, é uma emenda conjunta do conjunto dos deputados. Na área de saúde é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando o Giacobo ou anteriormente o Alex ia no Ministério da Saúde, ou ia no Ministério da Educação reivindicar a liberação de recursos para o Estado do Paraná, ele ia com esta emenda feita pelos 30 deputados. É 60 milhões, ou é 30, ou é 40, para ajudar o Hospital das Clínicas, para ajudar a universidade a ampliar as suas estruturas de campi instaladas no estado do Paraná como um todo, compra de equipamentos e assim também para a área de saúde. Então são verbas que já estavam no orçamento, estão no orçamento ainda, e que foram definidas no ano de 2009 e de 2010. Bom, eu estou fazendo para te responder, a Gleice é importante, deve ter contribuído para a liberação, mas fundamentalmente o trabalho do Paulo Bernardo junto com no orçamento, junto com os deputados federais, foi muito importante. Bom, eu trouxe aqui, há alguns domingos atrás, o Ratinho Júnior, esteve aqui comigo também o Gustavo Fruit. Todos são, em princípio, candidatos, né? Você está tematizando a eleição? Tematizando a eleição. Do ano que vem. Dia 18 vai estar comigo aqui o Rafael Greca. Bela, o Rubens Bueno confirmou para domingo que vem? Pois é, nós estamos tentando trazer o Rubens Bueno para domingo que vem e você está aqui hoje. Se o Rubens estiver assistindo e puder confirmar para o próximo domingo, está convidado. Bom, houve aí, finalmente, após algum período de indecisão, o partido parece que está propenso a lançar um candidato próprio em Curitiba na próxima eleição para prefeito, né? E, de certa forma, isso tirou um pouco você da zona de conforto. Parece que tem gente te empurrando para essa tarefa. Como é que você está vendo isso, velho? Olha, com muita tranquilidade. Eu conversei com os companheiros e colegas do PT. Eu tenho uma experiência, né, Rocha? Eu fui candidato 3 vezes aqui na cidade de Curitiba. Em 96, fizemos uma primeira eleição, eu era vereador. Depois, em 2000, eu participei da eleição, disputei o segundo turno com o Cássio. E depois, em 2004, participei da eleição novamente e disputei com o Beto Richa o segundo turno. Então, eu conheço um pouco da cidade, sei dos problemas da cidade e eu acho que posso contribuir um pouco para esse debate neste momento que o partido está ainda discutindo a formatação de um diagnóstico sobre a cidade, construindo um programa a ser apresentado para a população no ano que vem e também está discutindo os nomes, para consolidar em torno de um nome, de uma candidatura que represente esse conjunto de ideias, esse diagnóstico, esse conjunto de propostas para a cidade a ser debatida com a população no ano que vem. Então eu me propus ajudar nesse debate. Não sou pré-candidato, disse isso para o partido, disse isso para a comunidade, quando a imprensa me entrevistou, mas não vou me furtar a participar desse debate nesse momento. Lá na frente, no ano que vem, começo do ano que vem, quando chegar o momento de tomar uma decisão, o PT tem outros candidatos também, pessoas que pretendem ser candidatos ou estão dispostas a discutir a possibilidade de uma candidatura.
o deputado Tadeu Venere, é deputado estadual, o deputado Rosinha, que também tem uma experiência, já foi candidato a prefeito aqui na nossa cidade, é deputado federal, tem uma militância muito importante, um trabalho muito grande lá no Congresso. O que disseram foi que o Lula pediu para você entrar na parada, é verdade? Não, não é verdade, não é verdade. Nós estamos, então eu estou participando junto com o partido desse debate, já fizemos algumas reuniões e na hora certa o partido vai tomar uma definição. Agora você foi candidato 2 vezes, né? Que eu anunciei aqui no Twitter, o Miguel Calabaide entrou aqui para falar da história do Procel. Eu até falei, eu vou perguntar para o Miguel. É verdade. O Aricara também entrou aqui para falar disso. Fazendo uma brincadeira, ver se você lembra o que é Procel. Mas o Mário Melo e a Carla Carbstein falam aqui da questão do PT ter perdido eleições em Curitiba e se o partido já conseguiu elaborar bem essas derrotas e como é que ele pretende fazer para... a Carla até fala do preconceito contra o PT, você acha que ainda tem isso? Não, eu acho que tem bastante, né? Ganhar a eleição na cidade de Curitiba não é fácil. O grupo que está no poder está governando a cidade há muitos anos, tem uma estrutura de apoio, que a própria estrutura da máquina pública, da máquina da prefeitura, consolidou nesses anos todos. Tem muito preconceito ainda em relação ao PT na nossa cidade, em função, às vezes, preconceito que não tem justificativa e, às vezes, preconceito por erros que o partido possa ter cometido ao longo da sua história. Mas o PT hoje já governou diversas capitais no Brasil inteiro, vem governando o Brasil e vem governando bem o Brasil, está sabendo combinar desenvolvimento econômico com promoção social do nosso povo. O que tem em Curitiba? Você tem condição de fazer um apanhado, mais ou menos, do que pode estar acontecendo em Curitiba, em termos de presença do governo federal aqui? Eu não tenho a totalidade dos programas, né? Mas o PT, o governo federal vem ajudando aqui a cidade no que diz respeito à infraestrutura básica da cidade. Então, drenagem, saneamento básico, transporte, mobilidade urbana, tem obras importantes que a população de Curitiba pode reconhecer, como agora aqui a linha verde, toda essa parte obras aqui na região sul, a Marechal Floriano, toda a readequação da Marechal Floriano, a reestruturação de terminais de ônibus, como do terminal do Pinheirinho e agora que vai iniciar também do terminal de Santa Cândida. No programa de Minha Casa Moradia, na cidade de Curitiba tem um conjunto de obras que aconteceram e que vem acontecendo, tem um volume de recursos. Eu não tenho os números, mas eu acho que deve chegar perto de 1 bilhão o conjunto de obras. Tem o PAC agora, do ponto de vista da infraestrutura para a melhoria da cidade em relação à Copa do Mundo. Curitiba está dentro deste programa. Pode chegar perto de 1 bilhão os investimentos. Agora, Bolsa Família, esses programas. O Bolsa Família também teve um acréscimo muito grande. Eu sei que o governo federal deve gastar perto de 40 milhões de reais do Bolsa Família para atender as famílias carentes, aquelas que têm um perfil econômico muito baixo, quer dizer, que não ganham um percentual mínimo de renda per capita para poder sobreviver, desde que as crianças, quando têm filho pequeno, estejam matriculados no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje a Caixa Econômica e o governo federal têm um acompanhamento de 90%, chega a 90% o índice de acompanhamento das mães e do Bolsa Família em todos os municípios do Brasil, que existe uma coisa, é um programa exitoso, porque se o filho falta 3 vezes, durante 3 meses, o programa é suspenso. Primeiro tem uma advertência e o programa é suspenso. Então tem um controle deste programa do ponto de vista do investimento social, mas vinculado também ao processo de construção do conhecimento, de que o filho permaneça na escola, possa crescer, possa ajudar a família a crescer depois, a criança tendo ensino, tendo uma qualidade de educação. E, se eu não me engano, são perto de 40 milhões os recursos alocados aqui na cidade neste programa social.
Então tem um conjunto de obras de infraestrutura básica que ajudam as famílias mais carentes, porque quando nós estamos falando de esgoto, saneamento básico, drenagem de rios, nós estamos falando de famílias que estão geralmente em áreas de risco, né? Então tem ações da Prefeitura de Curitiba com recursos do governo federal atingindo essas áreas em toda a cidade. Mobilidade urbana, como eu te disse, na melhoria de reequipamento de terminais de ônibus, como o do Pinheirinho, agora o de Santa Cândida, e infraestrutura na área de mobilidade também. E também Minha Casa, Minha Vida, que é um programa habitacional muito exitoso, né, no Brasil como um todo. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida daí respondendo aqui as perguntas, que são muitas, que estão no Twitter. Vamos tentar ver se o Vaiani consegue responder todas. Eu vou para o intervalo e volto em seguida. (23h22), estamos de volta no Jogo do Poder pela Rede CNT, esta noite com o deputado federal Ângelo Vaiani. Bom, Vaiani, olha, tem aqui uma pergunta do João Carlos Dalef, que ele pergunta se você acha válida uma aliança política para indicar Gustavo Frutti para prefeito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu vou ampliar um pouco a pergunta, se você aceitaria a hipótese de ser vice numa eleição, seja do Gustavo ou de outro candidato a prefeito. Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer que o PT hoje tem um amadurecimento que discutir aliança já não é algo sobrenatural para o nosso partido. Nós estamos administrando o Brasil fruto de uma aliança com o PMDB e um conjunto de partidos que ajudou a presidente Dilma a continuar um programa de transformação do nosso país. Então, discutir uma possibilidade de aliança, seja com o Gustavo, não sei nem qual partido o Gustavo vai estar, mas com outros partidos, é algo que o PT recebe com muita naturalidade. Agora, essa discussão, nesse momento, ela é completamente fora de questão. O PT agora está construindo o seu programa de governo e está discutindo a sua candidatura. Agora o Elias Glauco entra aqui e fala justamente disso, da questão de o PT já tem mais, você já falou aqui, do Venere e do Rosinha. Esses dois eles têm claramente uma posição de que o partido necessariamente tem que ter uma candidatura própria, né? Eles, de certa forma, com isso estão recusando a hipótese de uma aliança. Tem posições dentro do partido que acham que o PT não deve discutir aliança, deve lançar um candidato e, se for para fazer alguma aliança, que se faça isso no segundo turno das eleições, caso haja segundo turno das eleições. Tem setores dentro do partido que acham que pode discutir a possibilidade de ter uma aliança. Nenhuma dessas posições estão hoje, vamos dizer assim, nós não temos uma definição, porque nós achamos que não é o momento ainda. O quadro sucessório em Curitiba não está dado, ninguém sabe mais ou menos como é que é o quadro sucessório. Eu tenho visto que o Ratinho diz que é candidato. Eu não sei se o Ratinho vai ser candidato. Se o Ratinho for candidato, é um quadro político. O Gustavo também. Né? O Gustavo tem dito que é candidato, saiu do PSDB, afirma que vai se filiar num partido recentemente, possivelmente o faça, porque sem a filiação é impossível ele concorrer às eleições. O atual prefeito, também não sabemos que aliança vai fazer o atual prefeito. Eu ouvi falar que o ex-deputado Rafael Greca é candidato pelo PMDB. Isto vai acontecer, não vai acontecer? Isto é um quadro. O PMDB pode se aliar com o PSDB, o PMDB pode se aliar com o PT. É um outro quadro que pode se avizinhar na política local. Então, eu acho que, neste momento, tomar decisões definitivas há mais de um ano das convenções, quer dizer, a definição vai acontecer no mês de maio e junho do ano que vem. Nós estamos muito distante ainda. E o PT pode ir preparando os seus quadros, o Rosinha pode ir colocando a sua candidatura, o Tadeu também. Eu, se me definir por uma candidatura, também posso me relacionar com a cidade, porque todos nós somos figuras públicas, né? E aqueles outros que desejam ser dentro do PT também podem. O Amaury Leprevot pergunta aqui se o Vaiani ainda continua sendo o melhor nome dentro do PT. Uma gentileza do Leprevot, né? Bom, então... Eu acho que é prematuro uma definição deste porte. O partido, nesse momento, tem uma definição muito clara. Nós precisamos construir a possibilidade de candidatura própria, eu acho que é isso que o partido está fazendo. Temos que construir um diagnóstico a respeito da cidade de Curitiba, porque
qualquer que seja a decisão do partido, se for com uma candidatura própria ou se for com uma aliança, tem que discutir que cidade nós queremos. O que nós queremos? Nós vamos mudar o quê? Vamos apontar os rumos da cidade de Curitiba em qual direção? Por isso precisa de um diagnóstico e um conjunto de propostas. Mesmo para se discutir uma aliança, seja com o PMDB, seja com o PSC do deputado Ratinho, seja com o Gustavo Fruit, enfim, com qualquer outro partido que comungue dessas propostas, tem que ser em cima de propostas. Então, nesse momento, o PT está discutindo as propostas, está fortalecendo as suas candidaturas e, no momento certo, vai tomar uma decisão, que é mais para o final do ano e começo do ano que vem. O Odilon Cunha pergunta aqui o seguinte: você é favorável à CPI na Câmara de Vereadores? Você está acompanhando isso da Câmara de Vereadores? Estou acompanhando à distância. Vi que é o problema a respeito da contratação da firma da esposa do presidente da Câmara, do Derosso. O partido já foi favorável à CPI. A CPI está instalada e já designou, parece que o vereador, se eu não me engano, é o vereador Pedro Paulo, que faz parte da CPI, que deverá investigar essa contratação de uma firma do qual a esposa do Derosso faz parte. A bancada do PT você tem contato com os vereadores a respeito de como é que eles estão discutindo isso? Não, contato à distância, né? Encontrei o Pedro Paulo em Brasília, conversei com ele e encontrei também o vereador Estica, agora no Congresso do PT, no dia de sábado, aliás, ontem, que aconteceu sexta, sábado e terminou hoje lá em Brasília. Mas conversei muito rapidamente, porque acabamos nos envolvendo na discussão do Congresso. 3 temas, só para a gente matar esse bloco aqui bem rápido. Redução de taxa, de questão da taxa de juros, autonomia do Banco Central. Achei ótimo isso, nessa redução da taxa de juros, porque os economistas babam o tempo inteiro na televisão de que o Banco Central tem que ter autonomia. Nós vimos o que aconteceu pelo mundo afora, onde o Banco Central tem muita autonomia, né? A relação promíscua da autoridade financeira de países como os Estados Unidos e outros países da Europa, em função dessa autonomia, né? Se o presidente da República não tiver condição de sentar com o sujeito do Banco Central e dialogar sobre ele como deve ser a política econômica, nós estamos perdidos, né? Então, afinal de contas, o que significou para o PT isso, em relação a essa mudança que teve aí agora sobre essa redução da taxa de juros? Eu acho que fundamentalmente vem de um diagnóstico do que está acontecendo no mundo e do que pode acontecer nos próximos anos no mundo. É o que eu imagino, é que o Banco Central tomou a decisão correta. A Europa, numa crise financeira que não acaba logo. Os Estados Unidos, a mesma coisa. E os sinais estão muito claros a esse respeito. Isso significa de que o Brasil tem uma oportunidade de, baixando as suas taxas de juros, isso é, flexionando melhor o crédito, a capacidade das empresas obter recursos dentro do Brasil, para fazer com que o desenvolvimento econômico no nosso país possa acontecer, com taxas de juros menores. Há um grupo de economistas que diz que, se isso acontecer, como o Brasil não tem capacidade de enfrentar a demanda, pode aumentar a inflação. Então, o Banco Central e um grupo de economistas está apostando no seguinte: nós temos um momento de crescimento, uma possibilidade de crescimento, diante da crise que está instaurada no mundo todo, e nós podemos controlar a inflação. Então, nesse sentido, o Banco Central tomou uma atitude ousada, baixou os juros, apontando para o crescimento do nosso país, mesmo diante de um quadro de recessão que está se consolidando tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí nós vimos aí alguns economistas criticando o problema da autonomia do Banco Central, como se a presidente Dilma tivesse ela definido ou o governo induzido o Banco Central a tomar essa decisão. É curioso, né, que quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, meio ponto, ou 0,5, todo mundo aplaude, principalmente os banqueiros, porque cada vez... Que perderam com essa redução. Perderam com essa redução, porque cada vez que se aumenta 1 ponto,
é quase 10 bilhões de reais, 15 bilhões de reais que você tirou e colocou no bolso dos banqueiros do nosso país. Nós já pagamos por ano perto de 150 bilhões de reais de juros da nossa dívida que nós temos com o sistema financeiro local do Brasil. Nós não devemos mais dinheiro para o resto do mundo. A nossa dívida externa está praticamente equacionada. As nossas reservas pagam e ainda sobra recursos em relação ao que nós devemos para fora. O que nós devemos é para o sistema financeiro brasileiro. E toda vez que o Banco Central aumenta 1 ponto percentual, é 20, 30, 40 bilhões que saem do bolso dos contribuintes do nosso país para levar para que os bancos, o Bradesco, o Santander, enfim, todos eles enriqueçam ainda mais. Agora, o Banco Central, por causa de uma análise da macroeconomia do mundo, que vários economistas estão dizendo que apontam nesse sentido, diminui a taxa de juros para que o Brasil possa crescer, e crescer é gerar emprego, é fortalecimento do nosso mercado interno, é fazer com que o Brasil seja autossuficiente. De repente, esse debate a respeito de autonomia, eu sinceramente não entendi muito bem. Muito bem, nós vamos ter que ir a mais um intervalo e voltamos em seguida para terminar o programa, falando novamente, dando sequência ao bate-papo sobre a região metropolitana e a eleição aqui em Curitiba. Daqui a pouquinho eu retorno. – 23h34. Retornamos ao Jogo do Poder na Rede CNT com o deputado Ângelo Vagnoni. Vagnoni, olha, vamos agora aqui tentar cumprir a pauta com os tuiteiros aqui. A mídia eletrônica. O Gilson Santos pergunta o seguinte: qual a avaliação que o Vagnoni faz da administração do Luizão lá em Pinhais? Muito boa. Rapidinho. Muito boa. A cidade de Pinhais sempre foi uma cidade com muitos problemas, é um município novo, foi criado recentemente, é um polo industrial da região, infraestrutura urbana precisa muito na cidade, e eu acho que o Luizão está fazendo tanto programas sociais, mas está reurbanizando a cidade. Eu não tenho acesso à pesquisa, números, mas a impressão que eu tenho quando eu vou lá e converso com as pessoas, e pelo que eu vejo do Luizão, do trabalho que ele vem fazendo, ele está fazendo um bom trabalho em Pinhais. O Ivan de Colombo entra aqui e faz uma pergunta sobre, diz que você foi bem votado lá em Colombo, e qual a contribuição da Prefeitura de Curitiba, que poderia ser, você sendo prefeito, para as cidades da região metropolitana, em especial Colombo. Alguém aqui também reclamou que Curitiba não se relaciona bem com os municípios da região metropolitana. Isso é verdadeiro? Eu acho que se relaciona, mas se relaciona muito pouco, né? Eu acho que a cidade de Curitiba, por ser uma cidade, por ser a capital, e tem um conjunto de municípios que interagem de uma maneira muito, muito intensa com a cidade, com a capital, eu acho que a nossa cidade poderia ampliar do ponto de vista não só no consórcio na área de transporte, mas na área de moradia, na área de saúde, do ponto de vista da segurança. Quer dizer, a cidade tem muito a contribuir para melhorar a qualidade de vida dos curitibanos, trabalhando de forma consorciada com os municípios da região metropolitana. Nós vemos um tipo de consórcio que funciona e, aliás, está meio em crise, foi pauta de decisões judiciais nos últimos tempos, que é a administração do lixo, né? O lixo da cidade de Curitiba, ele é alocado nas cidades da região metropolitana. Esse tipo de consórcio eu acho que precisa ser melhor administrado, e eu acho que a administração da cidade ela se moderniza se nós avançarmos numa perspectiva de consorciar não somente infraestrutura e políticas sociais, mas também o desenvolvimento econômico das regiões. Isto é, a cidade de São José dos Pinhais já tem um perfil econômico consolidado, quer dizer, compete a Curitiba, junto com São José dos Pinhais, ou junto com Araucária, ou junto com Colombo, fomentar a atração de investimentos para essas regiões em consórcio para melhorar o desenvolvimento da região do ponto de vista econômico, atraindo mais empresas e gerando mais riqueza para o conjunto da região metropolitana. O Tarso Cabral Violim pergunta: qual a sua posição sobre o tamanho do Estado? O Estado deve ser apenas regulador? Essa pergunta ideológica, né?
Não, acho que está comprovado de que o Estado regulador faliu no mundo inteiro. É apenas essa visão. No caso do nosso país, do Brasil, além de ser um Estado regulador para disciplinar os conflitos na sociedade e apontar limites no desenvolvimento, na exploração do desenvolvimento econômico em nome da coletividade, eu acho que o papel do Estado brasileiro como fomentador, indutor de desenvolvimento é muito importante para o nosso país. O Clóvis Costa pergunta se os marcos regulatórios são a salvação do Brasil. O governo do PT segue a linha Bresser-Pereira? Não, o governo do PT segue uma linha, primeiro, de democratização do Estado. Não é o Estado que nós conhecemos na década de 50, mas o PT vem exercendo uma política no sentido de democratizar o Estado. Nós organizamos um conjunto de conferências para que as principais políticas públicas do Estado brasileiro, a participação da sociedade civil organizada, possa influir nas decisões do Estado. Então, esse alargamento da concepção do Estado vem sendo praticado no Brasil. Nós fizemos uma conferência no ano passado, lá em Brasília, que reuniu perto de 2.000 delegados, fruto de 2 anos de conferências estaduais e conferências municipais na educação, que deu o resultado deste Plano Nacional de Educação que está sendo votado no Congresso Nacional. Na área do desenvolvimento urbano, também tem conferências que se organizam pelos municípios brasileiros e se reúnem de uma forma centralizada, num determinado momento, apontando as principais diretrizes que a sociedade entende de que devem ser os investimentos do nosso país. Então, este alargamento do Estado é uma concepção nova que o PT está colocando em prática no Estado brasileiro. Nos municípios nós trabalhamos com a noção de orçamento participativo, isto é, permitindo de que as comunidades participem de forma direta de quais as prioridades do investimento em cada cidade. Isso é muito importante porque você resgata a política, você faz com que a noção da política ela seja revigorada, não apenas a representativa, isto é, eleição de vereadores e deputados estaduais, federais e senadores, mas o alargamento para que a sociedade tenha canais de participação. Mas, fundamentalmente, além de regular, o Estado brasileiro hoje, para o desenvolvimento econômico, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento do nosso país. O Aricara tem uma pergunta aqui que eu não entendi direito. A emenda que enviou 40 milhões para o Parque Temático de Carambeí foi indicação de qual deputado? Tem algum deputado que pode fazer uma emenda de 40 milhões? Não, essa foi uma emenda coletiva, né, de diversos deputados. Mas essa emenda, eu não sei a execução da emenda, mas a razão dela, pela comemoração, eu não sei de quantos anos, porque agora me foge o número, mas não sei se são 100 anos, da comemoração da imigração holandesa no estado do Paraná. Então, foram recursos que foram alocados